Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de tecnologia. Eu sou a professora Juliana e estarei lendo os chats de vocês. Então, por favor, foquem na aula e mandem as mensagens pertinentes à aula. Tudo bem? Então, hoje, a nossa aula tem como objetivo reconhecer os elementos de uma narrativa, subsidiar a elaboração de uma narrativa digital. As habilidades são compreender, reconhecer narrativa digital como uma possibilidade para expressar sobre sua aprendizagem, elaborar narrativas digitais sobre temas relacionados à aprendizagem de algum tema escolar. E para isso a gente tem hoje o professor Wilson. Seja bem-vindo, professor. Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre narrativas digitais. Na verdade, é uma aula que continua aquela primeira aula, que nós falamos um pouquinho sobre alguns temas, e a gente pretende avançar nesse assunto, né? Então, o conteúdo que a gente vai abordar hoje é basicamente assim. Toda boa história, ela tem que ter alguns elementos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro de vídeo entre o cinema e a radionovela, qual é a semelhança, né? O que a gente tem em comum. A gente vai avançar. Vamos recapitular o que a gente viu na aula anterior? Então, aparece na tela para vocês o que nós vimos, né? Nós vimos o que são narrativas digitais, a gente falou dessa importância, né? E aí vale ressaltar que ela está sendo utilizada nas propagandas, na publicidade em geral, a gente utiliza narrativas digitais. Conta uma história. A estrutura da narrativa, texto teatral e narrativas digitais, quais são as semelhanças, a gente falou. Duas formas de representar uma narrativa digital: áudio e vídeo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do áudio e do vídeo. A gente vai aprofundar em questões técnicas, mas eu vou tentar ser o mais claro possível para que a gente compreenda, para que a aula seja proveitosa. Onde podemos postar as nossas narrativas? A gente falou um pouquinho sobre as redes sociais, que elas podem ser postadas lá. Então, a pergunta que vale um Oscar. A gente começa essa aula de uma forma diferente, né? Começa com uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que não pode faltar em uma boa história? E aí você deve lembrar um filme que você viu, uma piada que você escutou, qualquer história que foi contada para você, a gente tem que olhar o que não pode faltar. Essa pergunta vai ficar 2 minutinhos para vocês responderem, a gente retoma. Obrigado. Tinha alguém sinalizando para mim, não tinha? Muito bem, alunos. Bastante interações, isso é legal, significa que vocês estão atentos na aula. Professor Wilson, bastante gente comentando sobre enredo, clímax,
personagem e conflito. É legal lembrar disso, né? Porque eles memorizaram bem a estrutura da narrativa, né? A gente vê isso lá no 7º ano, a gente volta a ver isso na primeira série do ensino médio, na segunda, na verdade, vai ver durante as séries, né? Quem for trabalhar principalmente com essa parte de literatura, cinema, vai olhar bastante isso. Mas a gente pensa, o que é um enredo? Enredo é uma sequência de ações, né? Então, você precisa ter uma boa sequência de ações. Dentro desse enredo, eu posso ter um ponto alto, se for uma história, que a gente chama do clímax, eu posso ter mais de um ponto alto, né? Vamos pensar as novelas. As novelas, elas trabalham com mais de um clímax, né? Senão a gente mais desencana, né? Senão a Sim. gente se perde e vai Inclusive, embora. é legal pensar na novela como um folhetim moderno, né? Que você produz capítulos, se o público não está gostando, você vai ter que repensar aquela história, reestruturar aquela história. E muita gente tem feito isso, inclusive, naquilo que a gente chama de podcast. Na radionovela, os alunos estruturam dessa forma e elaboram essas radionovelas pensando, será que o público está gostando ou não? Será que a audiência é boa ou não para aquela radionovela? E um bom personagem, né? Eu preciso ter um bom personagem. E aí vale lembrar que esse personagem ele segue algumas estruturas. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Campbell, que ele mostra para a gente alguns modelos estruturados de personagem, mas todo bom personagem ele é uma figura caricata. Ele tem algumas características que são marcadas, né, na sociedade contemporânea, moderna, e você pensa nesses personagens que são estruturados. No humor, isso é muito mais exagerado. Você percebe a caricatura do personagem, de qual figura eu estou falando. Em alguns outros modelos, não. A gente acaba não percebendo. Mas uma boa história, ela tem que ser contada com um enredo que seja convincente, encantador. E aí vale lembrar uma coisa sobre o enredo. Eu tenho que pensar no enredo da seguinte forma: em qual contexto eu estou falando, em qual contexto eu estou produzindo a minha história? Primeira coisa que eu tenho que pensar. Em qual contexto essa história está sendo recebida? Porque tem um contexto de produção e tem um contexto de recepção. E a leitura das pessoas acabam sendo outras, né? Leandro Carnal, por exemplo, ele ilustra lá com Hamlet, falando sobre o contexto de recepção e reprodução, e falando também com Romeu e Julieta, que é a história mais comum, mais batida, né? Um casal que se apaixona, que se encanta, que se conhece, e a gente acha que o tema ali é amor, mas eu tenho que lembrar, como ilustra bem Leandro Carnal, que é do período clássico essa história. Então, ela foi produzida dentro do período classicista, que você tinha a valorização ali da família, das voltas aos valores da antiguidade clássica, esse valor do bom e do belo, a gente tinha essa retomada, mas acabou recebendo como algo moderno, como algo, na verdade, romântico, né? Aquele exagero do amor, aquele apelo romântico. A gente faz a leitura moderna. Legal, muito legal puxar para essas nossas vivências aí, né? Aí vem a Fernanda e fala algo que eu também achei importante. Começo, meio e fim. Sim, nada pior que você ver um filme que não acaba, né? Ou uma série que você começa e a série não tem o fim, né? Alguém descontinua a série e acaba não completando. Ou pior, né? Uma série que termina, um filme que termina e depois ele começa de novo, tem aquelas séries infinitas, né? E você cria outras histórias. Mas é normal que você tenha na história a estrutura, começo, meio e fim. E a gente vai entender como começar uma boa história. Como é que eu devo iniciar essa minha boa história? Então, eu inicio estruturando primeiramente um bom personagem. Eu devo elencar esse bom personagem. Tem gente que faz estudo de personagem, né? Pesquisa, vai pesquisar até que modo esse personagem vai falar, as características dessa fala, e faz essa estrutura para poder escrever ali o que a gente chama de enredo, né? Dentro da estrutura da narrativa. A gente segue um pouquinho e vai olhar, basicamente na tela aparece para vocês assim, ó, toda boa história tem um tema definido. Então, ficar indo e voltando em temas não é algo interessante. Eu seleciono um bom tema, ótimos personagens. E quais são esses ótimos personagens? Aqueles que agradam o público, né? Aqueles que têm um apelo emocional e passional, que dizem assim, eu quero fazer parte da história dessa pessoa. Se a gente pega, por exemplo, na literatura, vários personagens são aqueles que são queridos, né? Que são aqueles que são amados e adorados. Pega na literatura infanto-juvenil, por exemplo, Harry Potter. Quem é ele? Ele é um menino comum, que tem uma vida cotidiana pacata, que sofre pra caramba, mas esse menino vai ser transformado, ele vai se tornar um herói. E a gente tem o percurso do herói, depois a gente vai falar um pouquinho, avançando em Campbell, mas ele tem um caminho ali. A gente tem um enredo organizado. Essa história ela tem a sequência, como a Fernanda colocou lá, tem começo, meio e fim. Tem um conflito que será resolvido. Se eu apresento um problema, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que organizar esse problema. Geração de surpresa.
Se eu não tenho surpresa, as pessoas não se cativam. Se a história é parada demais, é monótona demais, as pessoas não vão querer continuar ouvindo ou assistindo aquela história. Conexão com o leitor. Então, tem que fazer conexão com aquele que está lendo. Então, por isso que eu tenho que definir qual que é o meu público. É para uma criança que eu estou escrevendo, é para uma criança que eu estou contando uma história, é para um adulto que eu vou contar. É claro que eu posso fazer histórias que falam com diferentes idades, mas aí eu tenho que entender muito de literatura. A gente pega o exemplo, Alice no País das Maravilhas, né? É uma história que parece infantil, mas ele fala basicamente sobre coisas da sociedade. Fala assim, quem manda é o coração, é a cabeça. Por que eu tenho que eliminar a cabeça? Porque eu elimino a razão. Quem é o coração? O coração é aquele que manda na minha vida, é aquele que me impulsiona, são as minhas paixões. Continuando, adequação ao público, né? E aí, quando eu falo adequação ao público, eu tenho que lembrar, existe um auditório, lá na retórica a gente coloca dessa forma, que é universal, que eu falo para todo mundo, mas existe um auditório que é particular. Dependendo do tema que eu vou tocar, dependendo do assunto que eu vou tocar, eu tenho que lembrar que esse auditório é um auditório particular. E aí, dentro dessa particularidade, eu vou fazer as escolhas linguísticas, né? Fazer as escolhas do meu personagem, da estrutura desse personagem para contar essa história. Se é um tema religioso, eu vou ter que escolher as particularidades da religião. Se é um tema político, eu vou ter que escolher as particularidades da política. Se é um tema que agrada só o público infanto-juvenil, eu também faço essa adequação. Então, para cada público, eu faço uma adequação da história. Então, seria, na verdade, aí, a história de um sucesso, né, de um enredo. Mas vale lembrar que as histórias universais acabam agradando mais a população de forma geral. Tipo de história. Aparece para vocês agora na tela o monomito. Né? O que seria um monomito? Campbell define assim. Em sua obra, O Herói de Mil Faces, explica o modelo das narrativas de herói. Em resumo, temos uma pessoa comum que parte do seu dia a dia, corriqueiro e normal, conhece inimigos, inicia descobertas de forças fabulosas e, após duras batalhas, vence o conflito e retorna às suas origens. Claro que eu estou colocando aqui de forma muito resumida. Então, a gente tem bem resumidamente aquilo que Campbell está falando. Se vocês quiserem aprofundar, é um livro que eu aconselho ler para quem quer trabalhar com cinema. Na verdade, é uma indicação de leitura. Quem vai trabalhar com cinema, trabalhar com herói, inclusive a Disney, ela utiliza essa mesma estrutura do herói, né? Você tem um modelo do herói. Então, alguém que parte do lugar comum, dá para a gente lembrar. Quem será que partiu de um lugar comum? Alguém que inicia sua jornada buscando uma transformação. Será que tem alguém que lembra isso? O próximo slide realmente é um chat, é a participação. Qual história você lembra que possui uma estrutura semelhante? Alguém que é um herói, que parte de um lugar comum e que realmente transforma a sua vida e é capaz de transformar a vida de outras pessoas. 2 minutinhos para vocês responderem.
Legal, pessoal. Olha, professor, vários filmes interessantes. Moama, Homem-Aranha, Superman, Doutor Estranho e o meu preferido, Harry Potter. Esses estão certos? Tem mais, mas fala esse por enquanto. Estão corretos, sim. Só o Doutor Estranho que a gente tem que chamar a atenção, porque basicamente ele não é só um herói, né? É alguém que sofreu uma fatalidade, que teve a sua vida interrompida, que era uma vida de sucesso, né? Ele já tinha sucesso. Era um cirurgião que operava, tinha sucesso, e aí ele tenha esse sucesso interrompido. Eu não vou dar spoiler, né? Senão a gente conta a história toda, né? Quase que eu dei. Corta o microfone. Mas não pode dar spoiler. Mas a gente vai pensar na estrutura do herói, aquele que é comum, aquele que é corriqueiro e sai dessa vida comum. E aí outros exemplos, né? Eles acabaram colocando aqui o Batman, né? O Batman, na verdade, ele tem a vida interrompida por uma fatalidade. E ele não é um herói, ele é um anti-herói, né? Ele não segue o modelo padrão do herói, né? Tanto é que o Batman ele tem alguns momentos requinte de crueldade, né? Ele usa da violência não só para fazer o bem, mas para provocar um certo tipo de mal contra os seus inimigos, né? A gente tem um modelo ali do anti-herói também. E aí tem o Percy Jackson, que a gente pensa no herói, né? Na verdade, uma releitura dos modelos gregos de herói, né, essa adequação para os tempos modernos. Você tem um adolescente que é filho, né, de um semideus, na verdade de um deus, desculpa, é um semideus, filho de um deus, e a gente tem vários outros heróis aqui que eles colocaram. O Superman, né, que é um ser de outro planeta também, que eu não sei se encaixa nesse modelo de herói, né? O Superman já nasceu com poderes feitos, formados, mas segue esse modelo do herói. Então a gente tem essa adequação. E a gente segue pensando nesse modelo e a gente vai outro tipo de história, né? O inimigo público, que a gente tem o modelo do herói, aquele que parte de um lugar comum, mas a gente tem o inimigo público, né? Que é uma força, na verdade, opressora, real e imaginária, que precisa ser combatida. O autor aponta o inimigo, o autor aponta o inimigo e leva pessoas a combatê-los. Esse tipo de história segue algumas regras. Dá para lembrar que a gente vive um momento que a gente tem um inimigo público, né? Que é um inimigo comum. Invisível, isso que é o pior, né? Sim, invisível, que tem várias pessoas que estão atuando realmente para combatê-lo, né? A ciência, na verdade, no mundo todo, está atuando de forma conjunta para combater essa doença, né? Não só a ciência, né? Mas a gente tem outras pessoas que também atuam, né? Se a gente for pensar assim, os professores que estão em casa agora trabalhando, estão atuando para combater essa doença. Então, a gente tem outras pessoas, né, que estão organizadas ali. Os alunos também estão atuando, né? Os que ficam em casa, obedecem às regras da Organização Mundial da Saúde, eles estão atuando para combater essa doença. A gente tem essa organização dentro disso, né? E aí a gente tem algumas regras, né? Quem não é por nós está contra nós. Em algumas histórias a gente usa essa regra, né? Quem não é por nós está contra nós. Você não é culpado. Você não é um deles. Há um segredo que não querem que você saiba. Então tem algumas histórias que basicamente é dessa forma. Se a gente for pensar, essa história do inimigo público, ela também se encaixa em outro tipo de história, que não é bem uma história. Os livros de autoajuda. A gente tem esse modelo nos livros de autoajuda, né? Que você não é culpado, você não é um deles, principalmente naqueles que pregam a questão do sucesso, né? Se você quer ser exitoso em algo, você tem uma história sendo contada ali por trás desses livros de autoajuda que diz dessa forma. Há um segredo que não querem que você saiba, né? Quem não quer ficar rico? Quem não quer enricar? Então, essa questão do segredo que não quero que você saiba, ela vai estar presente muitas vezes no livro de autoajuda. Em outras histórias, a gente acaba utilizando essa questão das narrativas para contar uma história, para contar um segredo. E a gente vai avançar para uma pergunta, né? Qual história você lembra que possui essa estrutura semelhante no inimigo público? E aí vale lembrar do cinema, né? A gente tem filmes que têm essa questão do inimigo público e inimigo comum, mas pode ser da literatura, literatura infanto-juvenil. A gente vai pensar nesse modelo. 2 minutinhos para vocês responderem.
Isso aí, galera. Muito bem. Professor Wilson, vários aqui, ó. Coringa, Stonks, Star Wars, Vingadores, Jovens Titãs e Arlequina. São várias histórias que são bacanas, né? Se a gente pega, por exemplo, o Coringa, é interessante pensar que ele, na verdade, é um vilão e ele ganha, na verdade, essa questão do herói, né? Ele acaba vilão querido. É um vilão querido, né? Na verdade, vários vilões acabam se tornando queridos e acabam se tornando, às vezes, até protagonistas de algumas histórias. A gente viu em algumas novelas modelo acontecendo, né? Alguém que era para ser um vilão acabou se tornando um herói. A gente tem Star Wars, né? Que é uma história clássica. Na verdade, a luta que é representada ali no Star Wars, ela é conduzida de uma forma tão brava que você vai ter vários filmes, uma série de filmes produzidos pensando nesse modelo de inimigo comum, inimigo público ali, Jovens Titãs, Vingadores, Arlequina. A gente segue um pouquinho pensando nessa questão do modelo de herói para pensar que história eu vou contar. Qual que vai ser o meu modelo de história? Tem vários. Na verdade, se a gente pesquisar na internet, modelos de narrativas digitais, modelos de histórias. A gente vai ter várias estruturas, né? Eu coloquei duas aqui, a gente pode ter umas 7, 8 modelos de histórias para seguir. Mas esses são modelos para a gente pensar qual modelo de história eu pretendo contar, qual modelo de história eu pretendo narrar. Inclusive, quando eu vou contar a minha vida, ou vou contar algo sobre a minha vida, eu vou produzir uma narrativa digital sobre a minha vida, vou produzir um currículo, eu tenho que selecionar qual história eu vou contar da minha vida. Eu vou contar só os aspectos tristes, né? Pensando naquilo que foi trágico na minha vida, eu vou pensar naquilo que realmente me fez superar aquilo que eu deveria superar e seguir um modelo de herói. E a gente tem que pensar qual que o modelo é o seguido, né? Porque a gente muitas vezes pensa na pessoa só no momento que ela está no topo, que ela chegou lá, mas não dá para seguir o modelo daquela pessoa que está no topo, né? Ela alcançou aquele êxito, está no topo, mas ela teve um caminho ali que foi percorrido. E qual o caminho que foi percorrido? A gente tem que olhar esse percurso, esse caminho que foi seguido. O roteiro. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é importante contar em uma narrativa. Então aparece na tela para vocês o seguinte: o roteiro ele é um guia que tanto para as produções em vídeo e em áudio, auxiliará a contar a história. De modo geral, o roteiro, seja para o teatro, cinema ou produções de áudio, é dividido em 4 partes. Então, a gente tem as partes do roteiro: cabeçalho, ação, diálogos e transição. Na verdade, tudo que a gente faz na nossa vida, até estudar, ela segue um certo roteiro, né? É a nossa aula, né, professor? Sim. E é um perigo viver de improviso, né? Se a gente pensa assim, eu vou planejar para estudar. O aluno que está pretendendo fazer o vestibular, né? Ele vai seguir o improviso ou ele vai roteirizar aquilo que ele pretende para a vida dele, né? Ele vai pensar, tudo bem, eu quero estudar em uma universidade pública, no estado de São Paulo. Por que eu tenho que fazer? Além de me matricular ou fazer inscrição lá para fazer o vestibular. Tem um caminho, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que me planejar, eu tenho que pensar qual que é a minha potência, aquilo que eu sou bom. Então, eu vou me adequar, pensar no meu projeto de vida dentro daquilo que eu sou bom. Qual que é a minha deficiência que eu tenho que suprir? Isso eu tenho que roteirizar. Então, o roteiro ele não serve só para o cinema e para o teatro. Ele é importante para o cinema e teatro, mas um roteiro para a vida, quando a gente pensa em roteiros de estudos, né? Eu vou pensar em um roteiro para poder estudar. Estou com dificuldade em língua portuguesa. Então, o que eu não sei em língua portuguesa? Vou ter que me organizar. E essa organização é importante também para o dia a dia, para o cotidiano. Principalmente no momento que a gente vive agora, que a vida, na verdade, é feita basicamente do improviso, né? A gente tenta improvisar o dia a dia, o dia todo, mas a gente tem que pensar na estrutura do roteiro. E ele segue, né? A gente tem um exemplo na tela de vocês, a gente não vai ler, é só para a gente olhar, né? Esse roteiro, em cima dele, antes de estar escrito cena 1, a gente tem lá o cabeçalho. Então, ele está definindo qual que é o lugar, onde as pessoas estão, e a gente tem, a partir disso, a descrição da cena, que a gente chama de ação. Então, a gente vai ter essa descrição da cena, a ação, e só posteriormente vai entrar o diálogo. Então, ele segue essa estrutura. O cabeçalho, ele serve para introduzir a cena, né? Então, ele é marcado com a parte interior ou exterior. Por que interior ou exterior? Eu tenho que saber quando eu vou posicionar principalmente as câmeras, e pensando na questão do áudio também, que tipo de luz eu vou usar. Se eu estou usando no interior, eu tenho que pensar em iluminação artificial. Como é que eu vou adequar essa iluminação para ela ser a luz do cinema, né? Aquela luz que preenche a cena. Então, quando a gente pensa em cinema, a gente pensa em luz de 3 pontos, né? A luz do fundo, para dar uma marcação do contorno do corpo, uma luz lateral,
para preencher 70% do rosto, né? Ela está mais próxima, ela é um pouco mais forte, e uma outra luz para preencher o contorno. Senão a gente fica com a cara do panda, né? A marquinha do panda. Se a luz só vem de cima, essa região dos olhos, ela acaba ficando mais escura, né? Se a luz vem de baixo, eu dou aquela impressão da luz do terror, né? A iluminação marcando o rosto, iluminando os contornos da face, mas aquela luz de terror. Então é importante composição da iluminação nessa hora. E aí onde eu marco também, na introdução, que tipo de luz eu vou ter, qual que é a locação que eu vou fazer minha cena, qual equipamento eu vou selecionar, tudo isso está relacionado ao roteiro. A localidade. Então, se é dentro da casa, ou se é fora da casa, se tem um momento de transição, também essa localidade, em alguns momentos, aparece. A gente tem que tomar cuidado que, muitas vezes, quem está atuando não gosta de excesso de informação, gosta da liberdade. Mas, para o diretor, é extremamente importante essa parte da marcação da cena. O que eu vou fazer, como eu vou organizar, né? Tempo. Quando se passa essa narrativa? É de dia ou de noite? Em qual década? Né? Se atualmente ou antigamente. É importante pensar nisso para não ter problema de continuidade na história. Né? Você está contando uma história que se passa em 1920 e, de repente, uma personagem saca um celular do bolso. Isso não vai fazer parte da história, a não ser que você queira remeter a algo cômico, engraçado, ou você esteja escrevendo algo tipo parecido de Volta para o Futuro. Né? Então, pensando em um filme assim, dá para colocar realmente. Mas uma história normal, que você quer ter uma precisão histórica, a gente tem que pensar nos adereços, na questão do figurino. Tem uma questão também sobre a maquiagem, e principalmente uma dica que vai para quem vai fazer filmes que são um pouco mais longos, é que normalmente as pessoas são fotografadas com a maquiagem, para não ter problema de continuidade. Fotografada com a maquiagem e fotografada com aquela roupa. Porque o maquiador ele precisa ter um ponto de referência, tem que saber, eu vou fazer aquela maquiagem exatamente daquela forma, o cabelo tem que estar daquele modo para ser aquele personagem. Então a gente precisa ter uma certa fidelidade aí ao estilo. A ação. É a descrição do que ocorre na cena. Né? A gente tem um exemplo lá. Ao levantar o pano, Pedro, o copeiro da casa, espana os móveis. Alguns momentos depois, ouve-se uma campainha elétrica. Ele vai à porta do fundo e olha para fora. Isso é importante pensar, porque muitas vezes, quando você vai fazer a edição final do vídeo, ou a edição do conteúdo, você tem que pensar, eu preciso ter um som de campainha. Essa campainha vai mostrar, depois que tocou a campainha, vou mostrar a face do Pedro, ou vou mostrar a porta, para remeter que é a campainha da porta que está tocando? Qual que vai ser o ângulo da câmera que eu vou selecionar? Então, isso está importante também, está descrito ali dentro do roteiro. Né? E a gente tem o diálogo, que pode ser, na verdade, a gente viu na outra aula, que pode ser o diálogo, o monólogo ou a parte. Diálogo, quando é a conversa entre dois personagens. Monólogo, quando é um personagem falando sozinho. O à parte é quando o personagem interage com outras pessoas. Em produção do YouTube, as pessoas têm colocado, na verdade, um outro personagem que está fora da cena. Também isso é interessante para manter, na verdade, a audiência do público. Né? É como se você estivesse falando com o público e ele responde. Faz perguntas genéricas, né, que qualquer um é capaz de responder, ou que as pessoas vão pensar daquela forma, né? E a gente tem essa retomada do personagem respondendo aquela pergunta que é genérica. Ele não aparece na cena, mas ele está lá conversando. A voz dele aparece muitas vezes. Roteiro para vídeo. É importante pensar algumas coisas. Aparece na tela para vocês sobre o vídeo. O vídeo pode nos proporcionar uma imersão na cena, naquilo que está acontecendo. Para que isso seja possível, fique atento à seleção do posicionamento da câmera, a quantidade de frames, ISO e resolução. O que são os frames? Né? São os quadros por segundo. Se eu vou contar uma história no cinema, normalmente ele é contado em 24 quadros por segundo, que é o padrão utilizado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Né? Você tem 24 quadros por segundo. O que acontece nesses 24 quadros? Se eu tenho um movimento muito rápido, esse movimento ele vai trazer uma mancha, né? A gente chama de blur, né? Vai ficar um pouco desfocado ali na tela. Você tem esse movimento. 30 quadros por segundo, que fica muito próximo daquilo que o olho humano é capaz de captar, 60 quadros por segundo ou 124 quadros por segundo. 60 quadros por segundo eu consigo fazer, por exemplo, já uma câmera lenta. Né? Eu consigo esticar esse
vídeo, esticar o tamanho desse vídeo e fazer com ele uma câmera lenta. Tem uma coisa importante que eu coloquei para vocês, que a gente pensa de qualidade de imagem, a gente sempre olha para a quantidade de pixels que o meu celular tem. Isso não é o que é importante. Na verdade, o que vai relacionar com a qualidade do seu celular, a primeira coisa é o ISO. O celular, embora seja uma coisa moderna, ele não substitui a qualidade de uma câmera profissional. Por quê? A câmera, ela tem um sensor. Esse sensor, normalmente ele é grande numa câmera. Ele capta a luz, né? Na verdade, ele é fotossensível, ele reage à luz, ele transforma essa luz em imagem. É o que os nossos olhos, na verdade, fazem, né? Reflete aquela luz e transforma essa luz em imagem. Quanto maior o sensor, maior a capacidade de captar a imagem. Se o sensor é pequeno, essa capacidade de captar a imagem fica prejudicada. E aí, como é que eu melhoro a minha imagem? Iluminação. O grande segredo para se melhorar a imagem com o celular é a iluminação. E aí você pensa na iluminação de 3 pontos, né? Uma luz na lateral, uma luz um pouco mais à frente, né? E uma luz de fundo para fazer o preenchimento do contorno. Se eu não tenho essa iluminação, eu tenho que aproveitar a luz do dia, né? Meio-dia é o sol mais adequado para fazer essa luz, né? Essa iluminação. Claro que durante o dia eu vou ter lá um movimento de luz, só que eu devo tomar cuidado com algumas questões também da iluminação. Se eu tenho muita luz, essa imagem ela fica super exposta, né? A imagem fica com aquele borrão branco, ela fica estourada. Se eu tenho pouca luz, essa imagem ela fica sobreexposta, né? Então eu tenho superexposição e subexposição. A gente vai olhar um pouquinho no quadro que segue. Aparece na tela para vocês 2 imagens. A primeira imagem, ela foi tirada no escuro. Então, a gente tem aí, o ISO, na verdade, ele está aí no máximo, né? Ele foi colocado no máximo, em torno de 3.200, né? Você foi programado lá, o ISO no manual, o celular faria isso sozinho. E aí, o que acontece quando o celular faz isso sozinho? Ele deixa essa imagem granulada, ele torna essa imagem granulada. E ele acaba perdendo um pouco de qualidade. Então, se você ampliar essa imagem muito mais, você vai ver que ela tem alguns pontinhos, que é a luz tentando chegar até o sensor. Eu abro muito o sensor. Na outra imagem do lado, eu tenho uma mão que foi tirada com a câmera no automático. Essa câmera ela regulou a luz, né? Embaixo a gente tem até uma sombra no canto, a gente vai falar um pouquinho, que é uma sombra dura, né? Porque a luz ela estava no teto, ela refletiu essa sombra que marca na parede. Quando a gente está fazendo vídeo, a gente não quer sombras duras, né? Porque normalmente ela marca e ela é um foco de atenção para quem está vendo ali o seu vídeo, né? O fundo desfocado é o ideal, a questão de iluminação de fundo também é o ideal, para que o foco seja a personagem. Então, uma boa iluminação ela marca isso. E só para ilustrar, planos e movimentos. Quais são os planos que a gente falou na outra aula? A gente falou sobre o primeiro plano, que é o do ombro para cima, plano médio, da cintura para cima, plano americano, do joelho para cima e plano detalhe. Então, esses planos são o que a gente escolhe quando a gente está filmando um personagem. A gente faz essa questão da escolha do plano para focar um personagem. E a gente tem o movimento, né? Plano e corte plano, um personagem filmado de costas. Não tem quando a gente está simulando um diálogo, que tem a conversa, e aí aparece o rosto do personagem e só a silhueta, né, só as costas do outro personagem, isso é utilizado no diálogo, né? Então a gente tem essa questão do diálogo. Normalmente quando a gente faz com 2 câmeras fica interessante, né? Que eu foco no personagem que está falando e faço o corte para o outro personagem. A gente consegue fazer o corte, né? Exemplo, aqui a gente está utilizando para gravar essa aula 2 câmeras, né? Ora uma câmera me filma, ora a câmera filma a professora Juliana, e a gente tem esse corte, a gente tem esse movimento de câmeras para fazer esse movimento dentro do que a gente chama de cinema, né? A gente agora tem um plano aí que a gente chama de plano aberto, né? Ele está todo focado em todo o cenário que a gente está utilizando aqui para filmar essa aula. O zoom, ele serve para aproximar ou afastar algo. E aí a gente tem a panorâmica, que ela vai de um eixo para o outro, e a subjetiva, que representa os olhos do personagem. Tem pessoas que contam história, inclusive, da visão subjetiva, né? Dá para você contar o seu dia a dia segurando a câmera e você filma esse movimento do dia a dia utilizando, basicamente, a câmera que você está filmando, focando todo o cenário. Você não aparece na cena, é um olhar subjetivo. Em alguns jogos em primeira pessoa, o que a gente tem lá é a visão subjetiva, né? A visão subjetiva do personagem. Então, você age como se fosse o personagem ali na história. Dicas de iluminação. Use a luz solar, se possível. Em caso de iluminação artificial,
escolha lâmpadas da mesma temperatura. Eu sei que eu estou falando temperatura e pode parecer difícil, mas basicamente eu tenho que escolher assim, lâmpadas da mesma cor. Lâmpada branca com lâmpada branca, lâmpada amarela com lâmpada amarela. Então eu seleciono lâmpadas com a mesma cor. Se eu entender um pouco de temperatura, na embalagem da lâmpada, aparece lá escrito assim, um número em kelvins, né? Aí o próximo à luz solar é uma temperatura de 5.800, né? A gente tem luzes que reproduzem essa temperatura com maior fidelidade, então a gente tem iluminação que ficam mais fiéis ao real, mas normalmente a gente consegue chegar a um número aproximado com aquelas lâmpadas de casa a 5.800. Ilumine ao menos em 3 pontos, né? Eu falei dos 3 pontos, né? Para evitar aquela sombra que eu chamo de sombradura, que fica marcada na parede, né? Você aparece aquelas sombras que a gente chama de sombras duras. Caso a sua ideia seja fazer uma animação, estilo stop motion, você deve criar um cenário já iluminado, na parte superior e nas laterais. Então, você pode criar uma caixa de luz, de repente, que você coloca algo para quebrar um pouco essa luz e iluminar. Tem uma coisa interessante, quando as luzes são filmadas em céu aberto, né? Como é que eles fazem para não ficar essa sombradura, não ficar essa marcação dos olhos de panda? Eles usam os rebatedores, né? Então, é comum em fotografia você utilizar algo para rebater a luz. Resolução, a gente vai falar um pouquinho. HD, que é a resolução comum, é de 1080 e 720p. A gente ouve falar que é 720p. Full HD, 1080p, que é o comum nas câmeras, desculpe, comum nas telas dos celulares, né? A maioria dos celulares eles reproduzem agora em 1080p, e a maioria dos televisores, né? E a gente tem o modelo 4K. Mas é interessante pensar que o nosso olho humano ele capta, na verdade, 1080p. Esse 4K são os detalhes, algumas cores que são mais aprofundadas. E interessante também pensar, se eu pego uma imagem que é gravada em 720p e estico ela para 4K, essa imagem ela perde qualidade. Lá no YouTube tem a opção, né? Eu vou selecionar qual é a qualidade que eu vou ver o vídeo. Essa qualidade ela vai dizer qual é a quantidade de dados que está sendo enviados. Então, se eu vejo uma qualidade menor, eu gasto menos dados, mas eu perco em detalhes. Então, isso também vale para a reprodução. E a questão da música, que é o tópico final que a gente vai abordar, né? Música incidental. É aquela música de fundo, na verdade, que fica. É a música que está acompanhando, na verdade, a gente chama de trilha sonora. É a música de fundo da sua história. Efeitos sonoros são os sons criados de forma natural ou artificial para contar a nossa história. Então, por exemplo, o som de uma campainha elétrica pode ser capturado para auxiliar a gente a contar a nossa história. E esse momento do chat, eu vou deixar para vocês pensarem. A gente não vai fazer esse momento de interação agora. Mas qual que seria a trilha sonora da sua vida? Se você quiser publicar isso, fica interessante você interagir, né? Coloca lá na rede social, Centro de Mídia São Paulo, ou CMSP, qual que é a música da minha vida? Qual que seria a trilha sonora da minha vida? Tá? A gente não vai responder, não vai fazer isso, mas a gente vai retomar. E a gente tem os formatos de áudio, né? Wave, MP3, qual que seria a melhor qualidade? Sempre escolha a melhor qualidade. Juliana, está chegando o finalzinho da aula. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, né? A gente agradece a atenção. Esperamos que vocês aproveitem as dicas que tem aqui nessa aula. Mas é interessante, quem estiver interessado em cinema, estuda. A gente precisa cada vez mais de profissionais capacitados que estudem sobre isso, né? E é uma coisa de pensar no projeto de vida de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima.